Ok, gente, então a gente volta agora para a simulação que a gente tinha feito do problema das duas partículas presas por uma mola, né, sobre uma mesa, sem atrito. Como a gente viu, aqui estão as duas partículas, azul e vermelha, né, M1 e M2, e o centro de massa lá em movimento retilíneo e uniforme. E as partículas oscilam ali de uma maneira esquisita, mas no referencial do centro de massa, tudo se esclarece. O movimento das duas partículas é elíptico, com o centro de massa no centro na origem, né? E o movimento da partícula fictícia de massa μ é esse daqui, né? Com o centro de massa de novo na origem, só que com esse vetor aqui como R, é a distância relativa entre as duas partículas, orientada no espaço, né? Vai variando o ângulo θ e o valor de R. Naquela ocasião eu resolvi o problema todo em coordenadas cartesianas porque era mais fácil, mas poderia ter tentado resolver em coordenadas polares também. E aí eu vou ter que resolver numericamente de qualquer maneira, tá? O que eu quero fazer agora é falar da energia e como o movimento acontece em relação à partícula unidimensional equivalente. Então, aqui eu tenho a órbita da partícula, né, é a elíptica, tudo bem? Da partícula fictícia de massa μ, né? Aqui está o valor de R em função do tempo, tá? O θ em função do tempo, R ponto em função do tempo e θ ponto em função do tempo. Tudo bem? Então vamos tentar ver. Depois eu explico o gráfico que está aqui embaixo, que é o das energias. Bom, o primeiro gráfico é fácil de enxergar, né? O R vai variando com o tempo. Então aqui o R é um máximo valor, né? Que é igual ao semi-eixo maior da elipse. Aqui o R é mínimo, é o semi-eixo menor. E chega aqui de novo, chega no valor máximo. E fica lá oscilando, nessa órbita fechada. O θ também, né? O θ começa aqui em 0, chega em π sobre 2, que é mais ou menos 1, qualquer coisa, 1,5. Valor de θ igual a π, 3,14. 3π sobre 2, né? E aqui 2π, ou volta para 0, né? Mesma coisa. Aqui, né? Ó, 2π, ou seja, 0. E aí fica fazendo esse movimento, o R e o θ oscilando periodicamente. O R ponto e o θ ponto estão aqui, ó. Tem um ponto em cima do R, tá? É o R ponto. Nesse ponto aqui é 0, o R ponto é 0, porque a velocidade é tangente aqui, é tangente ao versor R, né? A velocidade é sempre tangente à trajetória, não se esqueçam disso, né? Mas nesses 4 pontos aqui, aqui e aqui, a velocidade ainda é tangente ao vetor R, né? Portanto, não tem R ponto. Nesses pontos o R não muda instantaneamente, né? Portanto vai para 0. Já nos outros pontos, existe algum lugar aqui no meio em que o R varia de forma mais rápida possível, R ponto máximo, né? E fica nessa brincadeira de oscilar. O θ ponto a mesma coisa, né? Aqui, vamos esperar ele chegar aqui, ó. Aqui o θ ponto é máximo. Perdão, o θ ponto é mínimo porque o R é máximo, né? θ ponto é L sobre μr ao quadrado. Onde o R é mínimo, o θ ponto é máximo. E vice-versa. Onde o R é máximo, o θ ponto é mínimo. Então aqui o R é máximo, o θ ponto é mínimo. Aqui o R é mínimo, o θ ponto é máximo. Tá? Então aqui o R é máximo, o θ ponto é mínimo. Está lá embaixo da curva, né? Certo? E chegando aqui o R é mínimo, o θ ponto é máximo. Chega lá no topo da curva. E fica oscilando assim. Certo? Nesse último gráfico, então, a gente tem as energias cinéticas, potenciais, centrífuga equivalente, em função da distância R, medida a partir da origem aqui, que é o centro de massa. Né? Como eu falei para vocês, a partícula fictícia unidimensional equivalente fica lá oscilando entre os dois extremos. Né? E a energia cinética é a diferença entre a energia total, que é essa linha azul desbotada aqui, com o potencial equivalente, que é essa linha azul cheia forte, né? As duas curvas tracejadas são a energia potencial real e a energia potencial centrífuga, como eu tinha comentado no último vídeo, né? E a partícula unidimensional fica lá oscilando entre os dois extremos. Nos pontos extremos, o R ponto é 0, como vocês podem ver, acompanhando aqui, ó, R ponto. R ponto vai para 0 nos extremos. Né? Vamos esperar aqui mais um pouquinho ela chegar. Chegou ali, o R ponto vai para 0, e aí a partícula começa a voltar. O R ponto começa a aumentar outra vez, até chegar do outro lado, onde vai para 0 de novo.
né? Mas claro que essa aqui é uma partícula unidimensional, que fica oscilando em movimento retilíneo, né? Ela vai andando aqui no eixo R de um lado para o outro entre esses dois extremos. A partícula real não, tem também um tetaponto, então ela fica, ao mesmo tempo que o R vai oscilando de um valor para outro, né? A partícula vai variando sua orientação no plano, ou seja, vai percorrendo uma trajetória plana, que no caso é uma elipse. Tá bom? Espero que com essa animação vocês compreendam um pouco melhor o que eu comentei no último vídeo, que era mais estático, né? Apesar de ser cinético e dinâmico, era uma coisa que você tinha que usar muito mais a imaginação do que nesse vídeo aqui. Mas é bom usar a imaginação também, né? Mas aqui talvez fique mais claro depois que você quebrou a cabeça um pouco no último vídeo. Tá bom? Então era isso. Na próxima oportunidade eu vou continuar falando sobre o problema de duas partículas se atraindo ou se repelindo e tentar sempre resolver o problema da forma mais completa possível. Tá bom? Então até lá e vão estudando o capítulo 8 do livro do Taylor. Falou, tchau, tchau.